eu quero pedir que você abra a tua Bíblia comigo em Efésios. Efésios. No capítulo 4. Efésios 4, versículos 11 e 12. Efésios 4, versículos 11 e 12. Está sendo já, melhor dizendo, projetado aqui. Efésios 4, 12. Eu quero pensar nesse primeiro culto do ano, né, nesse pontapé inicial que nós estamos dando aí, neste ano com os trabalhos da igreja. Eu quero pensar com você aí sobre o tema Vamos Trabalhar. Vamos trabalhar. Aí eu coloco uma interrogação no final. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar? Amém, amém. Então vamos trabalhar, né? Efésios 4, versículos 11 e 12, diz o seguinte: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Até aí. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós damos graças a Ti pela Tua palavra que está aqui diante de nós, e nós cremos que pela ação do Teu Santo Espírito ela é apta para nos trazer uma revelação a respeito do Senhor, a respeito de Jesus, a respeito do plano de salvação do Senhor. Nós cremos que tudo que nós precisamos saber está na Tua palavra, Senhor. Nós vamos pensar sobre isso hoje. Então que o Senhor nos ajude aqui, de forma que esta palavra, através do Teu Santo Espírito, ela adquira uma nova revelação sobre nós hoje. Tantas vezes nós já lemos esse texto, Pai, mas que em nome de Jesus, não por minha causa, mas por causa do Senhor, pela ação do Teu Santo Espírito, essa palavra possa se renovar, Senhor Deus, neste dia, em nome de Jesus. Assim como mais um ano, Senhor Deus, nós iniciamos, mais um ano se renova, Senhor Deus, que a Tua palavra também se renove, Senhor, em nome de Jesus. E que por consequência a nossa mente também possa ser renovada, Deus, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor tenha misericórdia dos meus irmãos, que a atenção esteja não necessariamente voltada para a figura do pastor, mas para a Tua palavra, Senhor, para a Tua palavra, Deus, em nome de Jesus. E eu peço também que o Senhor me cubra com o sangue de Jesus. O Senhor sabe da minha limitação, o Senhor sabe que eu preciso completamente do Senhor para compartilhar essa palavra. Que o Senhor me ajude e tenha misericórdia de mim, Deus, porque eu preciso do Senhor, eu sou completamente dependente de Ti. Fala conosco nesta manhã, por favor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Muito bem, então eu quis dar o título aqui para essa reflexão, não como uma pergunta, mas como uma afirmação, né? Vamos trabalhar. Eu brinquei ali com os irmãos fazendo a pergunta, mas é uma afirmação, vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar. 2026, queridos, eu falava com algumas pessoas nessa semana, e eu dizia assim que 2026 precisa ser um ano de trabalho duro, não que os outros anos anteriores não tenham sido, mas 2026 precisa ser um ano de trabalho duro, né? Seja no cuidado com a nossa casa, né? No nosso trabalho secular, nós temos que trabalhar, pegar no batente mesmo, né? Nas nossas responsabilidades, mas também na casa do Senhor, nós temos que trabalhar, né? Precisa ser um ano de trabalho este, né? E aqui, o Senhor, ele, através de Paulo, ele lista algumas formas para que isso aconteça, para que o crente trabalhe, para que o crente sirva, né, no ministério. E se você ler comigo ali de novo o texto, Efésios 4, 11, né, no início ali, ele começa falando assim: e ele mesmo concedeu, e aí vai falando dos dons ministeriais, né, é o que ele está falando aqui. Ele mesmo concedeu. Ele mesmo quer dizer que é tão somente pela graça de Jesus. Se alguém tem alguma coisa, algum dom, alguma habilidade,
não é mérito próprio, é só a graça de Jesus, é só por isso. Se não fosse isso, não haveria nada, porque afinal de contas ele mesmo deu. E se nós voltarmos um pouquinho em Efésios 4 mesmo, no versículo 7, se você quiser ler comigo, no mesmo capítulo ali, diz o seguinte: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. E a graça, a compaixão, a piedade, a misericórdia, o favor do Senhor, a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pela graça, pela misericórdia, pelo favor de Deus, ele concedeu um tanto a cada um, conforme a vontade dele, conforme a misericórdia dele. Vocês estão comigo? Tá bom, então. Então, ele mesmo fez. É ele quem faz, não somos nós, é ele. E quando ele segue falando depois disso, e ele mesmo o quê? Concedeu, ele reforça essa ideia, porque se nós temos dons é porque não fomos nós que desenvolvemos, não fomos nós que adquirimos por conta própria, por algum meio. Não, foi dado, foi um presente, foi graça, foi concedido. Por isso que é um dom, né? E antes da gente entrar nesses dons ministeriais que ele fala nesse texto, eu quero dar alguns exemplos aqui de dons, mas de outra categoria de dons. E vai comigo lá, por favor, eu te convido lá para Romanos, um pouquinho antes ali. Romanos 12. Romanos capítulo 12. Nós vamos ler os versículos 4 ao 8. Romanos 12, do 4 ao 8. O texto diz o seguinte, Romanos 12, do 4 ao 8. Ele reforça o que Paulo está dizendo lá aos Efésios. Ele diz o seguinte, Romanos 12, do 4 ao 8. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons, segundo o que? A graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. E aí ele começa a listar os dons espirituais, né? Versículo 7. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, ou seja, o que incentiva, o que anima, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo, o que lidera, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. Então ele lista alguns dons espirituais ali, e fala que a cada um foi dada uma certa medida segundo a graça de Deus, né? Porque afinal de contas ele traz a comparação do corpo. Isso é muito familiar para nós, né? Na nossa vida comum, e muitos de nós já ouviram isso. O nosso corpo humano, ele traz essa figura aqui, cada parte, cada membro, cada órgão tem uma função. Não dá para o coração querer exercer a função de cérebro. Não dá para o cérebro querer exercer a função de pulmão. Não dá para a mão querer exercer a função do joelho, né? E assim por diante, né? Isso é uma coisa um tanto óbvia, mas que nós precisamos ser lembrados de vez em quando, né? Às vezes até o óbvio precisa ser dito, né? Eu creio muito nisso. E vai comigo também, por gentileza, em outro texto, em 1 Coríntios 12, está um pouco à frente, Atos Romanos, logo próxima carta, né? 1 Coríntios 12, versículos 4 ao 7. 1 Coríntios 12, do 4 ao 7. Paulo novamente fala sobre os dons espirituais e reforça essa ideia, né, da graça de Deus que concede dons aos homens. E ele fala o seguinte, 1 Coríntios 12, do 4 ao 7. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Veja que maravilhoso isso. São diversos dons, diversos tipos de serviços, mas é o mesmo Senhor quem concede essas habilidades, esses dons, né? Versículo 6. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso.
veja que ele fala nesse versículo 7, eu quero ler de novo, acompanha comigo. A manifestação do Espírito é concedida ao quê? A alguns? Alguns? Não, né? A cada um. A cada um. Ele dá uma ideia aqui de integralidade dentro do corpo. Não é concedida somente a alguns, mas é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Eu creio que é perfeitamente possível a gente afirmar que uma pessoa, sejam nos dons espirituais ou ministeriais, que nós já vamos entrar, uma pessoa não tem todos os dons. Eu acho que isso é impossível. Uma pessoa não tem todos os dons. Mas eu acho que pelo menos um dom cada pessoa tem. Porque a palavra está falando aqui que a manifestação do Espírito é concedida a cada um. A cada um, não exclui, não é excludente, não deixa alguns elementos de fora. Mas não, pelo menos um dom cada pessoa tem, dado por Deus. Estão comigo? Estão comigo? Que bom. Eu quero voltar lá para Efésios, nosso texto base, né? Essa é uma palavra hoje mais de... É claro que é espiritual, afinal de contas é a palavra de Deus, mas é uma palavra voltada mais para o ensino hoje, tá bom? E nós vamos falar aqui sobre isso já em seguida, tá bom? Por isso eu peço que você mantenha sua atenção aqui na palavra, por favor. Efésios 4:11 diz aqui, ó, vamos ler novamente. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, cadê aqui? Outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Eu quero passar aqui de uma forma um tanto breve sobre cada um deles, né? Mas primeiro eu quero dizer o seguinte, que a gente vai fazer uma análise aqui sobre a perspectiva reformada. Afinal de contas é a nossa doutrina, né? Da nossa denominação, a nossa confissão de fé, né? Sobre a ótica reformada. Então, quando a gente lista esses dons aqui, apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres, ele não está falando de uma forma hierárquica, de cima para baixo. Não é isso, não é esse o foco aqui, tá? Não é uma hierarquia. Isso aqui não é um organograma. Já viu organograma? Aqueles quadradinhos que tem, o primeiro lá de cima é o diretor, vamos pensar na empresa, né? Diretor da empresa, aí depois outros quadradinhos, o outro dono da empresa, né? Aí depois os diretores, diretor A, diretor B, aí depois mais para baixo os quadradinhos, gerente, e aí vai se desdobrando. Não é disso que nós estamos falando. Isto aqui, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, não é organograma. Não é uma hierarquia, tá? É apenas uma forma de listar os dons com um propósito eclesiológico para exercício na igreja, tá? Uma forma de servir voltado para a vida comum da igreja de Cristo. Então eu falei no começo, vamos trabalhar? Amém? Amém. Então ele dá aqui essas formas para nós trabalharmos, de forma muito, muito clara, né? E eu quero pensar sobre cada um desses dons ministeriais hoje com você. Primeiro os apóstolos, né? Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, primeiramente. Na visão reformada, irmãos, os apóstolos são entendidos ali como um ofício extraordinário. Eu peço que você preste atenção nisso para que não haja uma confusão aí na interpretação do que eu vou falar, tá bom? Então, na visão reformada, o apóstolo é entendido como um ofício extraordinário, ou seja, ele existiu para uma ocasião específica. E ele foi um ofício também temporário, com uma duração específica. E ele também teve um propósito fundacional, ou seja, um propósito específico para a fundação da igreja, tá? E se a gente ler ali em Efésios 2, 19 ao 20, diz o seguinte, ó, Efésios 2, do 19 ao 20. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Jesus é a pedra angular, a pedra principal, né? O alicerce. Então, irmãos, no sentido bíblico, os apóstolos existiram para dar o fundamento para a edificação da igreja. O fundamento, tá bom? No sentido bíblico, então, isso é talvez para alguns, eu espero que não para alguns aqui, mas para quem escutar isso hoje, talvez soe um pouco polêmico.
Mas no sentido bíblico não existem apóstolos hoje. Na visão reformada, não existem apóstolos hoje, né? Até eu conversava com uma pessoa, né, que se encontrou com um que dizia ser apóstolo lá. Mas você qual que é apóstolo que você é? Você é o Paulo, você é o Tiago, você é o Pedro, quem que você é? Né? Porque apóstolos são os que estão listados aqui na palavra, né? Que serviram para esse fim de fundação da igreja, tá? Para esse período específico, até que ela fosse completamente estabelecida, né? Então, a autoridade dos apóstolos, ela permanece através do registro na Escritura, tá? O registro na Escritura, não em pessoas que se denominem como apóstolos. E é por isso que eu quero lembrar aqui um daqueles solas, né, da Reforma Protestante, o sola Escritura. É somente a Escritura, né? Nós nos baseamos não na palavra de homens, mas somente na Escritura, tá? Então a Escritura é que detém essa autoridade apostólica através dos registros da época em que a igreja foi edificada, tá? Então, nesse sentido bíblico, não existe apóstolo hoje na visão reformada, na visão teológica que nós professamos. Vocês estão entendendo? Vocês estão comigo? Muito bem. Tá bom. Eu quero dar sequência aqui falando depois sobre os profetas, né? Ele concedeu alguns para apóstolos e outros para profetas. E, de certa forma, os profetas se assemelham aos apóstolos, tá? A teologia reformada, então, ela também defende que os profetas são vistos como os possuidores de um dom de revelação, né, para expressar a vontade de Deus, a vontade direta de Deus, tá? Então pensa aqui comigo, lá os profetas maiores e menores, né, do Antigo Testamento, todos eles profetizaram de uma maneira ou outra. Isso vai cair sobre Jesus, né? De uma maneira ou outra, o que é dito no Antigo Testamento é sobre Jesus. As profecias, de uma maneira ou outra, elas se voltam para a vinda de Jesus, tá? Então, os profetas do Antigo Testamento, eles falam a respeito, de uma maneira ou outra, de Jesus. Está claro isso? Sobre Jesus. Os profetas do Novo Testamento, por outro lado, eles fazem relatos, eles são os possuidores desses relatos, são testemunhas oculares do tempo em que Jesus esteve aqui, do tempo em que Cristo esteve habitando na terra. Então, os profetas que se levantaram no Novo Testamento fizeram os relatos a respeito da vida de Jesus enquanto esteve aqui, tá? E depois desses relatos concluídos e separados e catalogados, eu não vou me ater aqui aos aspectos históricos, mas depois de findados esses relatos, o cânon bíblico, como a gente diz, a separação dos livros inspirados por Deus, ele foi fechado. O cânon bíblico, que são esses 66 livros aqui reunidos em um só, ele foi fechado. Não se admite mais retirada ou inclusão na palavra de Deus, né? Então, nesse sentido, eu peço que você preste atenção nisso. Se a palavra de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento, se refere 100% a Jesus Cristo, estamos de acordo com isso? Amém. Se ela se refere 100% a Cristo, tanto no Antigo como no Novo Testamento, então você há de concordar comigo que não há outra revelação maior que possa surgir do que o próprio Jesus, que já foi revelado a nós. Concorda comigo? Você está me acompanhando? Não há outra revelação maior do que Jesus Cristo. Nós não cantamos, as crianças não cantaram aqui no Natal o nome dos nomes, né? O nome que está acima de todo nome. Não há outro acima de Jesus. Então, não há outra revelação maior que seja uma outra revelação, melhor dizendo, que seja maior do que o nome de Jesus, do que o plano de salvação de Deus em Jesus. Não há. Então, se não tem mais necessidade de novas revelações, portanto, irmãos, e isso talvez seja um tanto polêmico para alguns que ouvirem fora daqui, portanto, não há necessidade mais de haver profetas. Porque o que precisava ser revelado já foi revelado. Já foi revelado. Está aqui. Isso aqui é sobre Jesus. O que nós precisávamos saber, nós já sabemos. Porque está revelado aqui a nós. É Jesus. Está representado aqui nessa mesa. Tá? Então, assim, nós podemos ver isso muito claramente na palavra, e eu já preguei sobre esse texto aqui. Vai lá comigo em Hebreus, por favor, capítulo 1. Hebreus, capítulo 1.
versículos 1 e 4, bem o iniciozinho ali do capítulo, do livro, né? Melhor dizendo. Carta aos Hebreus, capítulo 1, versos 1 ao 4. Essa palavra diz aqui, está projetado aqui. Eu vou até fazer questão de ler na projeção aqui para ficar mais fácil, tá bom? Diz o seguinte: no passado, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos... Quem? Profetas. Passa lá, por favor. 2. Mas nestes últimos dias, na época em que o relato foi escrito, né, de Hebreus, nestes últimos dias nos falou por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Veja, Deus falava por meio dos profetas. Mas depois que Jesus desceu até aqui, ele não passou mais a falar por meio de profetas. Ele passou a falar pelo próprio Filho, que era o Deus encarnado. Tá? Versículo 3. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, e sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. Veja, Jesus, o Filho, é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do ser divino. O que há maior do que essa revelação? Não há. Então, se não há outra revelação maior que seja necessária para isso, não se tem mais a necessidade de haver profetas hoje, assim como já não havia aqui. Antes Deus falava por meio dos profetas, agora Deus fala por meio do Filho, quando o texto foi escrito. E aqui o que ele fala? E sustenta todas as coisas por sua palavra. Palavra, verbo, logos, conhecimento de Deus. Palavra, irmãos. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Verso 4. Veja isso aqui, pois é muito superior aos anjos, e o nome que herdou também é superior ao deles. Então aqui nós podemos perceber que está clara a supremacia de Jesus em relação às demais coisas, às demais revelações. O nome dele é maior do que todos, do que de todos os seres celestiais, de todos os anjos. A revelação sobre Jesus é maior do que todas as outras que possam ter havido no passado, possam haver hoje, possam haver no futuro. Não há outra que seja maior do que Jesus Cristo. Então, se as profecias do Antigo Testamento se cumpriram em Jesus, e os relatos do Novo Testamento, dos profetas do Novo Testamento, são sobre Jesus, não precisa mais de revelação profética. Porque o que precisava ser revelado já foi revelado. Está aqui na palavra. Estão me acompanhando? Está na palavra. Não há outras novas revelações proféticas que se expressem normas de conduta ou autoridade divina, que sejam maiores do que as que estão aqui diante de nós, que nós trazemos na mão todo domingo. Nós trazemos no celular todo domingo, no aplicativo da Bíblia. Não tem outra que seja maior do que isso. Então a revelação profética é derivada e subordinada à Bíblia. Ela procede da Bíblia e ela está submissa à Bíblia. Sola Escritura, somente as Escrituras. Eu quero só fazer uma ressalva aqui, irmãos, porque hoje, principalmente nas igrejas pentecostais, neopentecostais, essas mais modernas que tem hoje, né? Os irmãos devem conhecer melhor, saber mais os nomes, né, melhor do que eu. Mas assim, eu quero fazer uma ressalva aqui sobre a questão de que muitas vezes nós temos a questão de sonhos, de visões, etc. E eu posso dizer com meu coração muito tranquilo que eu creio nisso. Eu creio, contanto que elas estejam subordinadas à palavra. Afinal de contas, a revelação profética ela precisa estar subordinada à palavra. Não há outra revelação que seja maior do que a palavra. É só a Escritura, somente as Escrituras. Então, por consequência, toda a revelação através destas... Eu creio que a gente não tem como limitar a forma de Deus falar conosco, mas eu creio que estas formas que Ele pode se manifestar, elas precisam estar submissas à palavra, subordinadas à palavra,
que é a revelação maior para nós. Estão comigo? Recapitulando então, os dons apostólico e profético são compreendidos como para uma época específica. O anúncio da vinda de Cristo e depois o estabelecimento da igreja na terra, né? Então nós entendemos, segundo a visão reformada, que não tem apóstolos e profetas hoje, no sentido bíblico, tá? Segundo a visão reformada, tá bom? Mas eu quero passar para o próximo, que são os evangelistas, lá de Efésios 4. Os evangelistas, ele deu uns para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas. Virou aqui. Evangelista é compreendido como ministro da palavra com trabalho itinerante. Ele não tem um lugar ali fixo, né, para desempenho do seu ministério. Seria o que a gente entende hoje por missionário. Né, missionário. Cada período de tempo ele fica num lugar pregando a palavra. Né? E o evangelista ou missionário, como nós compreendemos hoje, ele não é um ofício, ele é uma função ministerial. Nossa, há uma diferença. Né? O pastorado ele é um ofício, nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Mas o evangelista ele é uma função ministerial, tá bom? Há uma diferença ali. Temos como exemplo Filipe, lá em Atos 21, né? Filipe que pregou para aquele eunuco, da onde que ele é mesmo? Esqueci. Não, mas de que país? Etiópia, isso, obrigado. Filipe que pregou para o eunuco etíope, né? E o batizou ali, conta a história, você pode ler lá depois em Atos 21. Filipe ele estava indo para outra cidade, no meio do seu caminho ele encontra esse cidadão, prega para ele, lê o profeta Isaías, né? Hoje é Isaías 53, nós sabemos, e o batiza e depois ele chega lá ao seu destino, né? Então era um pregador itinerante, né? Timóteo também era tido em alguns momentos como um pregador itinerante. Então isso se enquadra mais na nossa realidade, né? O papel de evangelista ou missionário, como nós denominamos hoje. Mas eu preciso que você entenda uma coisa, junto comigo aqui, tá? O evangelista, aquele que tem um ministério itinerante, não em um lugar fixo, não é só aquele que vai lá para as nações distantes pregar. Tá? E eu creio que você já deve ter ouvido alguma coisa nesse sentido, alguma afirmação dessa. E é um fato. O missionário, o evangelista, não é só aquele que pega um avião, vai lá para a Ásia, lá para um país distante, com uma tribo remota e vai pregar o evangelho para eles. Não é também, mas não é só isso, tá? Não é só isso. Afinal de contas, quando o Senhor Jesus ele nos ordena a pregar, ele fala Judeia, Samaria e até os confins da terra. Não é isso que o Senhor diz? Judeia, Samaria e os confins da terra. Faz um exercício aí comigo. Você já pensou na distância que dá da Judeia antiga, né? Não sei onde é exatamente o local, mas enfim, ali no Oriente Médio, né? Você já pensou da distância que dá dessa Judeia aqui até aqui no Cajuru? É meio longe, né? É meio longe de lá, né? Aqui no Cajuru, onde nós estamos, no Uberaba, no Bairro Alto, no Iná, onde quer que a gente esteja, pode ser muito bem um desses confins da terra. E de fato é. Então, a casa do seu vizinho é nesses confins da terra. O trabalho é nesses confins da terra. A faculdade que alguns irmãos estudam é nesses confins da terra. Cada um tem o seu próprio confins da terra. E cabe a cada um de nós ser evangelista lá. Afinal de contas, foi para lá que Jesus nos mandou. Os confins da terra. Eu creio que talvez, vou fazer um exercício aqui também, Jesus acho que sabia que o tempo e a distância não iam deixar que Paulo ou Pedro chegassem até aqui ao Cajuru, né? Para pregar o evangelho ou para abrir uma igreja. Então ele mandou a gente. Até esses confins da terra. Né? Cada um de nós, irmãos, é sim um evangelista e um missionário. Isso fique bem claro na nossa mente, em nome de Jesus. E eu estou
pela fé, me aproximando ao final da minha fala, mas eu queria falar ainda sobre os pastores e mestres, o último dom que ele fala aqui, né? Ele mesmo concedeu alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Né? Pastores e mestres. E aqui, muitos pensam que são duas coisas separadas. Né? Pastores, de um lado, né? E mestres de outro, assim como ele distingue os demais, né? Apóstolos e tudo mais. Mas não. Pastores e mestres está junto. Tá? Se nós lermos ali a frase, ó, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Pastores e mestres. Não é? Conjunção aditiva? Né? Acho que é isso. E mestres. Não é pastores ou mestres. Não é um condicional, não é uma escolha, uma alternativa. Pastores e mestres. E no grego, estas duas palavras elas estão interligadas por um artigo. É o mesmo artigo falando das duas palavras. Então, os dois estão juntos. Pastor e mestre. Não tem como separar os dois. Fazem parte do mesmo ofício. O pastor e mestre tem a função de cuidar, pastorear, apacentar, ensinar a sã doutrina, proteger do erro. São algumas das funções. Né? E se a gente for distinguir na mesma pessoa essas duas vertentes, digamos assim, o pastor seria a parte do cuidado e o mestre seria a parte do ensino. Antigamente se chamava mais o professor de mestre. Né? O mestre é um professor. Né? Professor. Então, está diretamente ligado ao ensino. Né? E na IPI, eu quero deixar uma informação aqui para os irmãos, na IPI, não sei quem sabe, se todos sabem disso, mas pastor e presbíteros são, na verdade, todos presbíteros. São todos presbíteros. De, vamos dizer assim, de tipos diferentes, entre aspas, né? Mas os dois são presbíteros. O presbítero normal, entre aspas, né? E o pastor. A diferença é o seguinte, que o pastor é o presbítero docente. Docente é que ensina. Né? E os presbíteros, aspas, normais, né, os integrantes ali do conselho junto com o pastor, são os presbíteros regentes. Tá? Então, o presbítero docente, o pastor, ele tem ou deveria ter, pelo menos, o foco no cuidado, no ensino e na pregação da palavra. Certo? Estão comigo? E o presbítero o presbítero regente, que é o presbítero normal, aspas, né, é aquele que rege. Regente, aquele que rege, que conduz, que toma decisões administrativas, cuida do bem-estar espiritual da igreja, cuida do bem-estar material da congregação, lidera junto com o pastor. E tudo isso também são formas de pastorear o rebanho. Tomar decisões, cuidar do templo, proporcionar um ambiente de bem-estar, cuidar da espiritualidade dos membros. São todas formas de pastorear. E o presbítero regente faz isso também. Né? Então, pastorear e ensinar são indissociáveis, são inseparáveis. Ok? Versículo 12, eu já estou de fato concluindo aqui. Ó. Ele então concede uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Certo? Certo ou errado? Certo. Amém. Palavra mais densa hoje, né? Às vezes a gente precisa sair do leite, né? Mas tem que ir com calma para não dar indigestão. Então ele dá alguns dons específicos conforme a vontade dele para as pessoas. Mas por que ele faz isso? Com qual finalidade? E nós encontramos essa resposta no versículo 12, que diz o seguinte, ó, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. O fato de Deus conceder dons para alguns como apóstolos, evangelistas, como já o fez no passado, profetas, pastores e mestres, é para edificação do corpo de Cristo. É para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. E o que isto quer dizer? Ele está falando aperfeiçoamento dos santos, ele está se referindo a capacitar os crentes para trabalhar, irmãos.
Esses dons são dados do apostolado no passado, dos dons proféticos, foram concedidos por Deus para estabelecer a igreja de Cristo na terra, como nós acabamos de ver aqui há alguns minutos. Foi para os crentes trabalharem, para abrir a igreja, para fundar a igreja, depois da ascensão de Cristo. Os evangelistas, o dom de evangelista é dado para o crente trabalhar. O dom de pastor e mestre é dado para o crente trabalhar, ou, como queira, servir. É para isso. Por isso que eu falei no começo, agora talvez faça um pouco mais de sentido, vamos trabalhar. Porque o Senhor, Ele nos lista aqui maneiras de nós trabalharmos. Alguns já trabalharam no passado, lá nos tempos bíblicos, como apóstolos e profetas, trazendo a revelação, trazendo aquilo que nós precisávamos saber. Em segundo texto aqui, então, ficam os dons de evangelistas e pastores e mestres. São formas de nós servirmos o corpo de Cristo. São formas de nós trabalharmos, desempenharmos o serviço. Cadê o versículo 12 aqui? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Trabalho. Isso aqui é trabalho que ele está falando. Obra do ministério. Então, qual que é o serviço dos crentes, irmão? Pregar o evangelho. Evangelista, missionário, como queira. O serviço do crente é pregar o evangelho. Em Judéia e Samaria e nos confins da terra, incluindo o Cajuru, incluindo Uberaba, incluindo a Vila Auer, incluindo o Iná, incluindo o Bairro Alto, todos onde nós estamos. Porque afinal de contas nós somos os evangelistas ali. Os dons são dados também para nós edificarmos o corpo de Cristo, educarmos, doutrinarmos e instruirmos a igreja, e assim fazer com que ela cresça saudável, cada um desempenhando o seu papel. A mão fazendo papel de mão, a perna fazendo papel de perna, o cérebro fazendo papel de cérebro. E o dedão do pé fazendo papel de dedão do pé. Está tudo certo, e se não fosse ele, a gente estaria em apuros. E a liderança na igreja existe para treinar e capacitar os crentes a fazer esse serviço. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, capacitar os crentes para desempenho do seu serviço, para eles trabalharem. Assim acho que fica mais fácil da gente entender, né? Então a liderança que tem na igreja, ela deve preparar, ela não deve fazer tudo sozinha. Está longe da Escritura, uma liderança que faz tudo sozinha. E que Deus tenha misericórdia de que se há alguma liderança aqui, se nós estamos incorrendo nesse erro, que nós possamos mudar, renovar nossa mente. Né? Mas a liderança deve fazer a parte dela de preparar, treinar, equipar, ensinar, orientar. E com isso ela edifica o corpo de Cristo. E os santos que forem equipados, treinados, orientados, ensinados, preparados, eles devem fazer a sua parte no serviço de evangelizar. A edificação do corpo de Cristo. Eu quero só lembrar aqui, como minha última fala, sobre o sacerdócio universal. É uma doutrina também da visão reformada de que cada crente é um pastor, cada crente é um ministro. Você não precisa fazer uma faculdade de teologia, ser ordenado lá pelo Presbitério Sul do Paraná para pregar o evangelho para o seu vizinho. Não, não é isso. É importante o ensino, é importante tudo isso, né? Para cuidar de uma igreja tem que haver capacitação, e é isso que o texto nos diz. Mas o sacerdócio universal é real. Cada um de nós é pastor nos seus próprios confins da terra. Tem lugar que o pastor Rafael não chega no contexto aí dos irmãos. Ao mesmo tempo em que tem lugares que os irmãos não podem acessar, porque sou eu que estou lá. Então eu tenho que fazer a minha parte também. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar? Amém. Vamos trabalhar. Mas antes vamos orar então, em nome de Jesus. Senhor, nós te damos graças, Pai. Te damos graças, Senhor, porque eu creio que hoje o Senhor nos chama, Senhor Deus, para
de fato nós fazermos o que nós precisamos fazer, para nós trabalharmos em prol do Teu reino, trabalharmos em prol da Tua igreja, Senhor. E nós estamos aqui, Senhor Deus, eu creio que posso dizer pelos meus irmãos também, nós nos sentimos gratos, Senhor Deus, porque o Senhor nos chama, o Senhor nos confia esta tarefa. Obrigado, Senhor Deus. Que o Senhor nos ajude a desempenhá-la, Senhor Deus. Que o Senhor nos ajude a nos levantarmos, Senhor Deus, a renovarmos a nossa mente, termos as nossas forças renovadas pelo Senhor, ó Pai, para trabalharmos, Senhor, para desempenharmos os dons espirituais, os dons ministeriais que o Senhor nos concedeu a cada um de nós. Nós precisamos uns dos outros, Senhor Deus. Não há uma pessoa com todos os dons. E também não há uma pessoa sem dom nenhum, Senhor Deus. Porque o Senhor reparte a cada um conforme a Tua vontade, conforme a medida do Senhor. Então que o Senhor, de fato, manifeste a cada um de nós os dons que cada um de nós tem, Senhor Deus, dado por Ti, Senhor, para nós edificarmos o corpo, para nós desempenharmos o nosso papel dentro do Teu reino. Em nome de Jesus, que o Senhor nos dê forças para nós trabalharmos, Senhor Deus. Não das nossas próprias vontades ou forças físicas, forças humanas, mas fortalecidos pelo Teu poder, Senhor. E é em nome de Jesus que nós encontramos este poder, esta força, e é em nome dele que nós oramos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.